Glória ao nome do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Nós vamos ler Gênesis 3, verso 6. Louva a Deus por aqueles que nos visitam, sintam-se abraçados, tá bom? Que seja a primeira de muitas vezes que você vem aqui adorar a Deus conosco. Gênesis 3, 6, e depois nós vamos ler Gênesis 37, 28 apenas. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para se dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora avance lá para Gênesis 37. Ou você pode acompanhar também aqui na projeção. Gênesis 37, 28. A palavra do Senhor diz assim: e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Até aqui, queridos. Então fica claro que nós temos alguns personagens centrais nesses dois versículos, né? Vou deixar Eva de fora dessa vez. A gente já bate muito em Eva, apesar que Eva não deveria apanhar. O maior culpado é Adão. O homem é responsável pela mulher. Se espiritualmente Eva falhou, a culpa foi de Adão. Se uma mulher falha com Deus ou falha por falta de conhecimento com Deus, o marido tem grande parcela de culpa, porque segundo as Escrituras, a responsabilidade de cuidar espiritualmente e nutrir espiritualmente a mulher é do seu esposo. O homem tem essa função, não só da mulher, como dos filhos. Então, se uma mulher padece de conhecimento de Deus, a culpa é do marido, de um jeito ou de outro. Então aqui na verdade, tanto é que Deus, a pena recai de forma muito mais pesada em Adão, porque Adão falhou. Adão falhou. E muitos homens estão falhando, porque não estão levando as suas mulheres a Jesus, a sua esposa a Jesus, e não estão levando os seus filhos a Jesus. Isso é muito sério. E nós temos outro personagem que é José. Ano passado eu li alguns livros e todos eles, nos tópicos, pelo menos um tópico falava sobre duas palavrinhas: caráter e integridade. Caráter e integridade. Caráter e integridade. E essa semana, pedindo a Deus uma mensagem, orando, comecei a meditar um pouquinho sobre essa palavra chamada caráter, esse conjunto de características, que são traços relativos à maneira de agir e de reagir de cada um de nós. Então, o que é caráter? É a maneira como nós agimos e reagimos diante das situações da vida. É um conjunto de características que formam, então, o caráter. Há algum tempo atrás, eu acreditava que uma pessoa que não desenvolvia caráter até uma certa altura da sua vida, não tinha mais jeito. Mas é claro que eu estava enganado. A palavra de Deus prova isso. O Espírito Santo pode transformar, irmãos. Alguém com um caráter totalmente deturpado, totalmente destruído, ou sem caráter nenhum, e Deus pode fazer essa pessoa uma pessoa de caráter, independente da idade que ela tem. Eu me lembro que nas aulas, eu não me lembro se era geografia ou história, mas eu me lembro vem a imagem de uma professora falando, e eu me lembro que a frase era que nós somos produto do meio. Eu me lembro muito disso. Ela falou que nós somos produto do meio. Era muito novo, mas eu lembro disso. E aí ela explicou que nós somos produto do lugar ou do meio onde nós nos desenvolvemos. Nosso seio familiar, a rua onde moramos, o bairro onde moramos, as pessoas que estão à nossa volta.
E eu acredito que isso em parte é verdadeiro, isso nos influencia muito. Mas irmãos, em Jesus Cristo, até mesmo a deturpação do meio, talvez o meio em que eu e você fomos criados possa ter sido o pior possível, mas em Jesus as coisas podem se fazer novas. Um mau caráter pode se tornar num bom caráter. Uma pessoa sem integridade pode se tornar uma pessoa íntegra. O que significa a palavra íntegra? Inteiro. Leite integral, leite que tem tudo, todos os nutrientes, inteiro. Uma pessoa integral, uma pessoa inteira, verdadeira. Então Deus pode fazer essas coisas. E pensando nisso, eu me lembrei de Adão e me lembrei de José. Dois personagens bíblicos que viveram realidades diferentes, contextos diferentes, e que mostram que o que faz a diferença é um caráter aprovado, é um coração transformado, regenerado, como nós cantamos, por Cristo, por Deus, pela ação do Espírito Santo. Ezequiel 18:1-4, não precisa abrir. O Senhor Deus desmistifica, por meio de Ezequiel, um provérbio que era muito dito na época. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou melhor dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram fracos, quebradiços. Havia essa crença que se comessem coisas verdes, marrentas, se enfraquecia o esmalte do dente, a qualidade da dentição naquela época. E aí o Senhor disse assim: mas a partir de hoje esse provérbio vai ser varrido de Israel. Não, a alma que pecar, essa morrerá. Então havia essa questão e hoje não está diferente. Nós temos aí uma ala do evangélico, uma ala dos cristãos, de algumas religiões, não, de algumas denominações que defendem questões de maldição hereditária. Eu sou assim mesmo, eu traio muito porque meu pai traiu minha mãe, meu avô traiu minha avó, enfim, é uma maldição hereditária que não foi quebrada. Meus queridos, quando há uma conversão genuína, e o Espírito de Deus passa a habitar plenamente no nosso coração, todas essa maldição hereditária existe sim, viu? Existe, antes da conversão, isso é verdade. O produto do meio, o lugar, tudo isso influencia, a pessoa vai trazendo uma bagagem, e isso pode sim fazer com que coisas se repitam, mas diante da cruz do Calvário, mediante o sangue de Jesus derramado, e a confissão e a entrega voluntária, tudo isso é quebrado. Não tem demônio, maldição que resista o sangue de Jesus. Dali para frente a palavra de Deus diz: nós somos feitos novas criaturas. Aquilo que era velho, irmão, ficou para trás, diz que tudo se fez novo. Nós não precisamos mais ser produto do meio, escravo do que o pai foi, da mãe foi. Já no Antigo Testamento o Senhor já mudou essa ideia. Glória ao nome do Senhor Jesus, que bênção. O tema da mensagem dessa noite é: derrotado no paraíso, vencedor na prisão. Não se trata do lugar, mas sim do caráter. Derrotado no paraíso, vencedor na prisão. Não se trata do lugar, irmãos, mas sim do caráter. Isso é muito interessante, estava pensando nisso. Adão, irmãos, foi criado, viveu no lugar mais lindo, mais perfeito, mais santo que se tem notícia até agora, pelo menos na nossa realidade aqui desse mundo. Nós sabemos que pelas referências geográficas, pela geografia bíblica, o Éden ficava em algum lugar ali entre o Irã e o Iraque, era ali. Acabou, foi tirado, o acesso ao Éden foi cortado, mas foi pelaquela região. Um lugar paradisíaco, onde só havia o bem, a bondade. Deus criou tudo bom, perfeito. E nós temos José, que recebeu do Senhor
visões, sonhos, de que Deus faria algo muito lindo na vida dele, e ele, de uma forma inocente, pura, sem maldade, como eu e você, quando recebemos uma notícia boa, às vezes a gente é inocente, né? A gente recebe uma notícia boa, acontece algo muito bom na nossa vida, e a gente começa a relatar isso para as pessoas, sem muito critério, sem muito cuidado, e nem todo mundo recebe isso de forma positiva. Por incrível que pareça, tem pessoas que odeiam o bem da outra, odeiam a felicidade dos outros. Eu louvo a Deus, irmãos, tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade que, com toda humildade, eu falo sem ter medo de pecar. Se tem uma coisa que me deixa feliz é quando alguém chega e fala para mim: pastor, um exemplo, consegui o financiamento para minha casa própria. Eu sinto como se fosse minha. Quando está erguendo, eu vou lá ver, eu imagino como se fosse minha o lugar. Se bobear, eu quero dar até pitaco, onde é que vai botar as coisas. Quando troca de carro, quando começa um novo emprego, quando engravida, nasce a criança, eu sinto, é como se fosse minha. Mas nem todo mundo é assim. Os irmãos de José não eram. Eles achavam que José era mau, perverso, que ele queria se engrandecer diante deles, humilhá-los. E aí duas situações: Adão derrotado no paraíso, José venceu na prisão. O que isso traz para nós, irmãos? Não é o lugar, não é as circunstâncias, não é a falta disso ou daquilo que faz a diferença, mas o caráter que nós temos dentro de nós e a forma como nós reagimos à palavra de Deus é que faz toda a diferença. Então vamos lá. Adão foi derrotado, sofreu revés, tendo todas as circunstâncias em seu favor. Eu enumerei algumas aqui, não todas, mas vamos lá, ó. Adão foi criado perfeito e não conhecia o pecado. Olha só, criado perfeito. Adão e Eva não conheciam o mal. Tanto é que Deus os alerta: não comam de todas as árvores do jardim, podem se alimentar delas. Não comam, não desejem a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês olharem e desejarem comerem, vocês vão morrer. Só conheciam o bem. Outra situação, ó. Tinha a companhia de Deus próxima todos os dias. Não sei de que forma, não fica claro para nós como Deus se apresentava no Éden, mas o fato é que na viração do dia, entendemos nós que às 18h, todos os dias o Senhor se fazia presente no Éden, e face a face, ou não sei de que forma, né, Deus é Espírito, mas de alguma forma ele tinha uma conexão ali muito próxima com o casal. Olha que coisa linda, irmãos. Eu fico imaginando o privilégio daqueles que há 2000 anos atrás, como Pedro, Tiago, João e o povo daquela época, aquele povo viu Jesus, o Jesus encarnado, o Verbo de Deus. Eles caminharam, partilharam refeições, viram milagres, que privilégio. Mas o Senhor diz que bem-aventurados somos nós, que não viram e creram. Nós somos mais felizes do que eles, porque nós não o vimos, mas nós cremos. E não fique orgulhosinho aí não, viu? Você só creu porque o Espírito Santo de Deus te achou. Porque senão, estaríamos como a maioria dos bilhões de habitantes da terra, na escuridão, perdidos. Outra coisa, ó, habitava em um ambiente puro, maravilhoso, irmãos, o Éden, para onde você olhava, para onde você caminhava, só tinha pureza. A coisa lá era tão pura, que o casal, irmãos, não tinha roupa, não precisava botar roupa. A pureza era tanta, interna, externa. A ferocidade dos animais e tudo. Era um lugar, um ambiente de extremo amor, como nunca se viu nesse mundo depois do pecado. E por fim, desfrutavam da paz e de segurança plena. Se tinha uma coisa que o casal tinha lá, era paz e segurança plena.
que nunca ia faltar nada para eles em tempo algum. E mesmo assim, Adão caiu. E caindo, atraiu a morte para todos nós que somos seus descendentes. Que coisa, né? E a gente vê tantas pessoas chorosas aí no mundo, né? Ah, eu não mudo. Ah, eu não tenho esperança, porque eu não tive o privilégio que aquela pessoa teve, de nascer naquele contexto de lar, de nascer em tal região econômica de mais oportunidades. Ah, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Eu entendo as dores e dificuldades que cada um tem, e eu não costumo tripudiar na dor de ninguém. Mas está provado, irmãos, que o meio, o contexto, a circunstância não tem mais poder do que Deus e a sua palavra. Está aqui, ué. Adão caiu no lugar perfeito. Eu sei que isso é difícil de entender, estava até vendo alguma coisa, né? Os nossos pais na fé, os presbiterianos tradicionais, eles creem na livre agência, por isso que eles não creem no livre-arbítrio, porque na verdade livre-arbítrio só teve Adão e Eva, porque só eles tinham capacidade de escolha real. Nós não, nós já nascemos no pecado, nós não sabemos escolher o bem, nós só escolhemos o mal. A gente só escolhe, por nós mesmos, sem Jesus a gente só escolhe o mal. E quando a gente escolhe o bem, tem um interesse mal por trás. O homem sem Deus é assim. José, vamos lá para José agora. Se Adão foi derrotado tendo todas as circunstâncias ao seu favor, tudo conspirava em favor de Adão. Mas quando Eva chegou com o fruto e deu para ele, irmãos, ele não pensou nem um segundo, mas deu-lhe uma mordida, igual aquela pratada que nós vamos comer aqui depois do culto, aquele lanche que você vai lá para a barraca, que você vai dar aquele x-tudo, né? Pá! Nem pensou. José foi vencedor tendo todas as circunstâncias desfavoráveis. Olha só, irmãos. Quando a gente olha para a vida de José, irmãos, a gente começa a ler a história de José, não tem como não chorar. Você chora primeiro de tristeza. Primeiro a gente chora de dor, de tristeza. Oh, meu Deus, que sofrimento. Imagina um menino, um moço, ser arrancado do pai e da mãe. Eu fico imaginando o sofrimento do pai, de Jacó. Imagina só da mãe. É engraçado, irmãos, que pai pode ter 20 filhos, a mãe pode ter 20 filhos, sair 20 filhos daqui. Mas morre um, a mãe nunca mais é a mesma, morre um pedaço junto. É um mistério. Você imagina só, e o pior, olha que situação dolorosa. Tadinho, eles foram enganados ainda. O menino estava vivo, eles nem imaginavam. Então fica a dor do pai, mas pior para José. Menino novo, vendido para uma caravana de peregrinos, depois entregue, vendido como escravo no Egito, longe dos pais, longe dos irmãos que ele amava, longe da sua terra, mas nunca longe de Deus. Caráter aprovado. José tinha um caráter aprovado, e o caráter dele era tão, mas tão aprovado por Deus, e ele era um homem tão de Deus, que quando ele, por intermédio divino, ele revela o sonho a Faraó. Faraó diz uma coisa extraordinária. Porventura, onde é que nós vamos encontrar um homem com espírito tão excelente como esse José? Olha só, irmãos, caráter. O caráter de Adão falhou. Na hora em que ele precisava lembrar-se daquilo que Deus falou, sabe qual que foi a falha de Adão? É a mesma falha que muitas vezes nós cometemos, é o mesmo erro que a gente comete constantemente. Adão desprezou a palavra de Deus. Lamentações 3,39 vai dizer: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Do que o homem se queixa?
Do que a gente reclama? Senão dos nossos próprios erros, irmãos. Desprezamos a palavra de Deus. Adão desprezou a palavra de Deus. Deus deu uma recomendação unânime: não coma da árvore, porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Todos os dias a palavra de Deus diz para mim e para você: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu Deus sobre todas as coisas. Não cobice o que é do outro. Purifica os seus olhos, purifica o teu coração, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, guarda essa língua abençoada, né? A gente estudou aqui sobre a língua também 2 domingos, meu Deus do céu, trociquinho desse tamanho aqui, põe fogo no mundo, e põe a gente em maus lençóis, língua, meu Deus do céu, amarrado dentro da boca. Do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados, não é verdade? Então a gente vê a primeira parte de José, tem vontade de chorar, de tristeza. Mas irmãos, depois a gente começa a chorar de alegria. A gente começa a chorar de emoção. O Espírito Santo toma o coração da gente de ver o que Deus fez na vida de José. Sabe por quê? Enquanto Adão desprezou as Escrituras, desprezou a palavra de Deus, Adão desprezou a palavra de Deus, o próprio Deus ali, tete a tete. José, irmãos, valorizou a palavra de Deus. Se no paraíso Adão caiu, na prisão, na falsa acusação, mesmo quando ele encontra os algozes dele, os seus irmãos que o haviam vendido, feito maldade com ele, ele tinha a faca e o queijo na mão. Isso é para aqueles crentes, né, que gostam de, como diz o outro, do sabor de mel, né? Quando viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver na bênção, você vai se arrepender. Tem uns crentes sabor de mel. Tem que se converter esse louvor. Nós não vamos cantar mais esse louvor aqui não. Tem uma parte dele que é bonita, mas a outra é meio vingativo, né? Dá a impressão que, estava lá na prova, me arrastando, quando você me vê na benção de Hilux e de óculos escuros na rua, eu vou passar em cima de você. Oh, meu Deus. Irmãos, José tinha a faca e o queijo na mão para massacrar os seus irmãos. Ele não fez isso. Com sabedoria, ele tratou os seus irmãos e agiu com misericórdia. José foi vendido, né? O que aconteceu com ele? Foi vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, acusado injustamente, foi ignorado por aqueles que ele ajudou, o padeiro e o copeiro, saíram da prisão, e nem tchum. Foi arrancado da sua própria família, e por aí vai, a lista é grande, irmãos, a lista é grande. Porém, o coração de José, o caráter de José era um caráter excelente. Meus queridos, é verdade que a gente pode até ter tido influências ruins, é verdade que o nosso coração é mau, mas quando o homem e uma mulher de fato de Deus, permite ser trabalhado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e se permite, principalmente, ser tocado, ser reconstruído, permite a ação de Deus no seu coração. Ele ou ela dá licença, diz: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, como Zaqueu disse, né? Como a gente canta aquele louvor, mexe nas minhas estruturas, pois eu quero ter um caráter aprovado. Homens e mulheres sem caráter, irmãos, não vão viver aquilo que Deus quer para eles, não vão experimentar o que Romanos 12 diz lá no verso 1 e 2, que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o crente não tem como dar aquela desculpa que o ímpio dá, né? É um ditado até feio, né? Diz que, vou até mudar um pouquinho, diz que a árvore que nasce torta não se endireita, né? Isso não vale para nós.
Pelo contrário, por mais tortos que nós possamos ser ou ter sido criados, formados, Deus tem poder pela sua palavra para nos tornar retos, aplanar os nossos caminhos, mudar o nosso caráter. Só que a gente tem que ser humilde e reconhecer. E a gente tem que chegar diante de Deus em primeiro lugar e falar: Senhor, meu caráter é podre, meu caráter é deformado, eu sou um mau caráter, eu sou uma mau caráter, eu tenho desprezado a Tua palavra constantemente, mas eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida. Eu não conheci uma pessoa até hoje que não fez essa oração e Deus não transformou, na Bíblia e fora dela. E aí, irmãos, tudo isso vai culminar no quê? Gênesis 41, do 37 ao 41, para a gente encerrar. Gênesis 41, do 37 ao 41. Olha só, irmãos, enquanto Adão naufragou com todas as circunstâncias ao seu favor, olha o que aconteceu com José. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em... Olha só, irmãos, isso aqui chega a arrepiar. Se você não sente, se isso não te arrepia, se isso não mexe com você, começa a duvidar se você está vivo. Talvez você já partiu e está um morto-vivo andando por aí. Ó. Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Olha só, irmãos, quem está falando isso aqui é um ímpio, um idólatra, um homem que acreditava em absurdos, que ele mesmo era o próprio Deus, arrogante, presunçoso. E esse homem está falando de um rapaz, de um moço que acabou de sair da prisão. José possivelmente, irmãos, não estava com a melhor aparência possível. Eles devem ter dado um banho, né? Porque para entrar na presença do faraó não ia de qualquer jeito, mas maltratado. Quem fica numa prisão, irmãos, fica maltratado, fisicamente falando. Mas o próprio faraó reconheceu que em José habitava o Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus habita, há caráter transformado, a integridade, a mudança, a bênção, a prosperidade. E aí segue, ó. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. No mundo onde tem tanta gente chorosa, né? Achando que Deus faz acepção, achando que Deus abandonou, achando que Deus a marginalizou. Tá aí, irmãos. Não é o lugar, não são as circunstâncias, não é nada disso. O que faz a diferença entre a vitória e a derrota, irmãos, é um caráter aprovado por Deus. O coração de Adão se inclinou para o mal, o coração de José foi humilde e obediente, irmãos. Para concluir essa palavra, para a gente orar, uma pergunta retórica para a gente fazer aqui, ó, dentro da nossa alma. Seu caráter e sua obediência a Deus, de fato, têm sido verdadeiras? Você, de fato, tem desenvolvido um caráter, uma integridade? Você é mais parecido com Adão ou mais parecido com José? Bom, eu respondo a mim e você responde a você. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, por gentileza.